Bom, hoje foi mais um capítulo dessa pantomima que se transformou o julgamento do Lula. Você permitiu aí um conjunto enorme de abusos por conta da Lava Jato. Todos os abusos foram permitidos nesse julgamento do Lula e para você manter a regra, você tem que admitir esses abusos para outros personagens. Daí entra o Supremo fazendo um jogo de agora defender a legalidade. O próprio Luiz Roberto Barroso, que é o ministro punitivista, o ministro que sancionou esse estado de exceção, se tem uma relação direta entre Luiz Roberto Barroso e Bolsonaro. Um é o sujeito que sabe comer com talheres, o outro é o Brutamontes. Mas alimentando, digamos, esse estado de coisas, você tem o sancionamento do estado de exceção e do arbítrio permitido principalmente pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Daí, quando começam as exceções, o Supremo pega o próprio Ministério Público Federal, faz a superdelação da Odebrecht ou da JBS, pretendendo bater recordes de condenações em primeira instância pelo Sérgio Moro, recordes de delações premiadas, que é um absurdo, 70 delatores aí. Se você tem um esquema de corrupção, você tem que pegar 2 ou 3 cabeças aí, porque 70 é evidente que não tem informação, a maioria não tem informação, não é? Nenhum sistema de corrupção é disseminado, é aberto pela estrutura. E à medida que você tem 70 delatores, a parte mais fácil é você estabelecer o contraponto entre eles e anular as delações. Mas o que faz o ministro Luiz Roberto Barroso? Quando entra um parceiro dele, o senador Ferraço, do Espírito Santo, o sujeito que participou de seminários com ele lá fora, o sujeito que é o relator da nova legislação trabalhista, o sujeito que repetiu todos aqueles absurdos disseminados aí pelo Barroso, que o Brasil tem 95% das ações trabalhistas do mundo inteiro, aquelas bobagens monumentais. O que faz o Barroso? Cancela, anula a investigação, porque passaram tantos meses, aí, passou tanto tempo e o Ministério Público não aprofundou as investigações e o réu ou o suspeito não é obrigado a arcar com esse custo. E daí tem coisas gozadas, né? O próprio Gilmar cancelando a denúncia mais fundamentada que se tinha aí contra o Aécio em Furnas. Lá atrás, quando o próprio Janot veio com a lista de Janot, na ocasião, pessoas próximas ao Teori Zavascki que contavam a estranheza dele de Janot fazer a denúncia contra o senador Lindbergh, por exemplo, e poupar o Aécio. O Aécio já tinha tudo detalhado, tudo detalhado. A corrupção se dá por tantos, o valor é tanto, depois é lavado nas contas da Bauruense, que era uma prestadora de serviços de Furnas, vai para as contas do Aécio. E na época o próprio Janot solicitou que o Aécio ficasse de fora. Depois levanta-se para mostrar, quando fica muito explícita, digamos, a parcialidade, faz-se a denúncia contra o Aécio, uma denúncia que, até por conta das gravações da JBS, foi a mais substanciosa possível, e passa esse tempo todo, a cada 60 dias, pedindo para o Ministério Público, para a Polícia Federal, pedindo prorrogação das investigações, e no fim não se tinha nada. Não é que ele não tenha cometido nada, é que nada foi levantado, porque os objetivos aí, claro, são aqueles sancionados pela mídia, pelas estruturas de poder, pelo judiciário, e o que sai dessa regra não é aprofundado, porque significa correr riscos. Hoje, essa questão do desembargador Favretto, dos 3 deputados aí do PT, o Pimenta, o Paulo Teixeira e o Vadir Damus, esse habeas corpus que pediram por o Favretto, expôs de uma maneira clara como que se dá o estado de exceção na República do Paraná, né? A ponto lá de Portugal, Sérgio Moro ligar para os delegados federais para impedir a libertação. Quer dizer, o que nós temos claramente, se estivéssemos dentro do ambiente democrático, é a suspeição do tribunal, do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, até pelo embate entre os desembargadores. E o que se observa hoje é o seguinte: começa a se cancelar grande parte das delações por não terem vindo acompanhado de provas.
mas no caso do Lula se aceita. Embora não tenha prova nenhuma de que a propriedade lá do triplex fosse dele. Quando vai para o Supremo julgar, o Supremo faz aquele jogo de sombras, o próprio Barroso e o Fachin votaram praticamente sancionando a prisão do Lula, mas sem julgar o caso do Lula. Estavam julgando um caso genérico de terceira instância. Então, digamos, nunca a questão do Supremo ou a questão do judiciário brasileiro ficou num nível tão baixo assim. E daí chama-se a grande frasista, a ministra Carmen Lúcia, para se manifestar sobre o caso, e as declarações dela são daquele tipo, né? Minas está onde sempre esteve, daqui não arredará pé, sem uma definição clara das regras do jogo aí, né? Hoje nós tivemos claramente um juiz de primeira instância que, desobedecendo, se rebelando contra a determinação de um desembargador, algo que destrói a estrutura, a disciplina do Supremo, a disciplina do Judiciário, toda aquela estrutura de definição de atribuições é destruída. E daí ele sai correndo para que o presidente do próprio tribunal desautorize o desembargador. E daí, no entorno disso, você tem o jornalismo aí praticando direito. Então você pega lá o comentarista da Globo dizendo, não, foi uma decisão juridicamente perfeita, do jeito que nunca estudou direito. Você tem juristas aí com interpretações sofisticadíssimas sobre o direito que tem o juiz de plantão de dar um habeas corpus sem ser questionado, toda uma discussão complexa. Daí você tem aquele bordão, não, juridicamente o tribunal agiu corretamente, o desembargador está exposto hoje a um processo de linchamento aí, com jornalistas sem um pingo de ética divulgando o celular dele, o general da reserva lá insuflando os seguidores do Twitter a partirem para cima do desembargador. Por aí se percebe como que se dá essa questão do estado de exceção. O próprio Barroso, lá atrás, ele foi alvo de uma campanha sancionada por blogueiros da Veja, inclusive, em relação ao trabalho prévio dele, em relação a compras da mulher dele, e acabou se submetendo a esse jogo. Eu não saberia dizer se o ato hoje do desembargador Favretto foi correto ou não, mas a coragem dele de investir contra a turba, de se expor, e os seus familiares também, a essa agressão maluca, essa maluquice, esse padrão Bolsonaro que tomou conta da mídia como um todo, é louvável. O país hoje ele carece de manifestações de coragem, manifestações de caráter. O Favretto, sem entrar no aspecto jurídico, que eu me considero incapaz, não sou que nem esses comentaristas que nunca têm estudado direito, pontificam sobre o tema, Favretto hoje ele deu uma lição de caráter.